Para começar, nós brasileiros temos uma relação, digamos, um pouco ambivalente com relação à América Latina. Se você for falar, agora não nem tanto, mas algumas décadas atrás, com qualquer chileno, argentino, ou mesmo mexicano, eles se sentiam parte da América Latina. Aqui no Brasil, as pessoas só mais recentemente que começam a discutir se fazem parte da América Latina ou não, porque como nós não falamos espanhol, isso fez uma barreira grande entre os países latino-americanos hispânicos e nós. E ficamos olhando muito mais para a Europa e depois para os Estados Unidos do que para a América Latina, né? Mas com o tempo, dada a proximidade, dada a presença de problemas em comum, passamos a ter mais noção de que pertencemos a um universo que não é só geográfico, é cultural, é político, é econômico, que tem certa similitude na América Latina. A ideia mesmo de América Latina não existia, é uma invenção que eu acho que foi dos franceses, porque é para evitar de chamar de América Hispânica. Então, inventaram a América Latina, e porque tem uma parte da América Latina que fala francês, né? Guiana, por exemplo, né? Então, mas ficou cunhado como se fosse alguma coisa comum, como ponto de referência, chamado de América Latina. Quando a gente olha o conjunto desses países, que são muitos, eles são bastante diferentes uns dos outros. O que eles tinham em comum, além de estar situados geograficamente na parte, não só na parte sul, porque o México está no norte do hemisfério, mas abaixo dos Estados Unidos, nós tínhamos em comum o fato de que éramos países chamados subdesenvolvidos. E isso era um tema que não é da geração de vocês, mas da geração anterior a vocês, era discussão permanente em todos os nossos países, era como é que nós vamos conseguir chegar lá, você ter um desenvolvimento, o país é subdesenvolvido. E então essa aspiração comum ajudava a gente ter uma certa afinidade com os outros países da América Latina, países que são subdesenvolvidos, que estão, na verdade, localizados no que já se chamava na época, na periferia do sistema capitalista. Pertence ao mundo capitalista, com exceção mais tarde de Cuba, mas não somos do centro desse capitalismo. E temos uma relação de algum tipo de dependência com respeito aos Estados Unidos, Europa e tal, algumas ligações de dependência. Isso éramos países exportadores de matérias-primas e importadores de produtos industrializados. Então isso dava uma certa similitude a esse conjunto de países. Culturalmente já é mais complicado, porque existe uma América Latina, vamos chamar assim, sul-atlântica, que é uma parte do Brasil, Uruguai e Argentina. Essa parte da América Latina sul-atlântica tem uma certa homogeneização cultural, porque ela tem uma forte influência europeia. E não só espanhola e portuguesa, mas também de italiano, de alemão, enfim, no Brasil dos japoneses, de vários migrantes que vieram para cá a partir do século XIX. E essa parte da sul do Brasil, do Rio para baixo, e até a Argentina, ela tem essa certa homogeneidade, e ela é atlântica, e ela sempre esteve mais virada para a Europa do que para os Estados Unidos, até recentemente. Agora todo mundo virou para os Estados Unidos. Quando você vai mais para o norte, mesmo o norte do Brasil, já a influência africana é mais forte, e você entra na Venezuela, tem outro tipo de influência. E quando você vai para o Caribe, é outro tipo de influência ainda. A Venezuela pertence a esse mundo caribenho. E, que tipo de influência? Culturalmente, a presença negra é forte e marcou muito esses países culturalmente. Quando você sai dessa costa atlântica e vai para o Pacífico, é diferente. Tem a presença forte de grupos indígenas locais, incluindo a Bolívia, Paraguai, Peru, Equador, México, a América Central, uma boa parte dela. A presença indígena é muito forte nesses países. Em alguns era majoritária até há pouco. Bolívia. Peru é quase majoritária. Equador. Não é? E a presença negra é escassa. Tem na Colômbia um pouquinho, tem no Equador, mas não tem forte relevância cultural. Eu não estou me referindo só à existência da raça, mas à cultura. O Chile ficou um pouco uma ilha,
porque o Chile não olha para o Atlântico, não olha para a Europa, mas o Chile é um país mais de indígenas, muito forte no sul. 10% da população chilena é composta por indígenas. Mas o resto, basicamente, são espanhóis, mas tem muito imigrante alemão, espanhol, inglês. É um pouco mais próximo do que eu descrevi sobre a América Latina do sul Atlântico, né? E o México, que está lá em cima, também tem uma forte influência indígena. São culturas muito, muito enraizadas nesses países. Bom, isso não diminui as afinidades que são de base, como eu disse aqui, vivemos todos na periferia do sistema capitalista, e temos sido e somos ainda subdesenvolvidos, ou seja, não chegamos a ter uma sociedade suficientemente educada, desenvolvida e que permita um nível de vida de renda razoável para todos, etc, etc. Então, essa América Latina não é tão homogênea quanto parece. Por isso estou insistindo na diferenciação também cultural e da presença ou não de grupos indígenas, de grupos negros, etc, etc. É claro que o peso disso é relativo, porque a tendência dominante é dada por outra coisa. É dada pela situação de periferia e é dada pelo fato que são todas ex-colônias de países europeus que se tornaram independentes. Bom, com o tempo, e mais recentemente, para não ficarmos na história, esses países foram tendo oportunidades de crescimento e são bastante diferenciadas. Hoje, se eu olhar hoje a América Latina, eu diria o seguinte: você tem aqui alguns países que conseguiram, nessa nova fase do desenvolvimento do capitalismo, que conseguiram se integrar melhor na economia internacional. Eu disse que o que homogeneizava a América Latina era o fato de estarmos todos os nossos países na periferia do sistema capitalista. Pois bem, agora, o grau de penetração deles nesse sistema variou bastante. Um país como o Chile conseguiu se integrar muito à economia internacional. O Chile exporta bastante, abriu capitais, tem presença de capital estrangeiro lá e avançou muito nessa direção. Um país como o México fez a mesma coisa com respeito aos Estados Unidos. Fez um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, se integrou muito aos Estados Unidos. Alguns outros países, como o Brasil, conseguiram também, nessa fase de globalização, ter uma possibilidade até não só de receber capitais, como de se expandir para fora. Você vê, algumas multinacionais já são brasileiras, a Vale do Rio Doce, a Embraer, algumas empresas de cimento e muitas outras empresas brasileiras têm presença internacional e vice-versa. Então, a economia brasileira ficou muito mais também articulada com a economia global. A chilena também, bastante articulada. Bem, mais recentemente ainda, por causa da China, esses países da América Latina passaram a ter uma relação mais forte com a China para exportar, e aí é uma espécie de cambalhota, de volta atrás, para exportar matéria-prima. Porque a China precisa de comida, e nós temos soja, e trigo, e não sei o quê. E precisa de aço para poder fazer a construção da China, então precisa de minério. E isso deu um enorme boom, crescimento para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para todos os países que têm capacidade ou de exportar comida ou de exportar matéria-prima. Então, somando-se isso ao fato que nós já estávamos relativamente integrados na economia internacional, o grau de complexidade das economias e das sociedades desses países se diferenciou bastante. Eu diria que hoje você olha para o Chile, bom, o Chile é um país que está lá no topo da América Latina com relação não só à integração econômica, mas às consequências disso para a sua sociedade, que ficou mais rica, ficou mais dinâmica, o nível de educação aumentou, eles conseguiram baixar muito o nível de pobreza, programas específicos, etc, etc. Bom, depois o Brasil também. Mesmo a Colômbia, que é um país complicado, porque tem guerrilha e tem uma instabilidade política grande, né, nesse aspecto, conseguiu se integrar. O Peru está começando a fazer isso. Está começando também. O Peru cresceu muito economicamente nos últimos 15 anos ou 20 anos. E começou também a exportar bastante e a crescer. Bom, o México eu já disse aqui. Os países da América Central, Costa Rica, Santo Domingo, Nicarágua, Guatemala, são países que ficaram muito sob a influência americana. Alguns reagiram a isso, como o caso da Nicarágua,
e fizeram uma revolução sandinista, não sei o quê, mas a economia deles está muito voltada para os Estados Unidos. E foi preciso que os Estados Unidos abrissem algumas exceções para aceitar exportações vindas desses países, para eles terem um nicho de sobrevivência. Isso, mais um pouco de turismo, alguns desses conseguiram se integrar nessa nova fase aí, de uma maneira razoável, mas dentro de um nível de muito menor desenvolvimento do que os outros referidos, Brasil, Colômbia, etc, etc. Alguns tiveram um grande boom também por causa do turismo, né? O caso de Santo Domingo, outros porque conseguiram, como a Costa Rica, ter um desenvolvimento tecnológico e são produtores de chips para instrumentos eletrônicos, então conseguiram sempre uma outra mercadoria que serve de liame, de vinco com o mundo global. Nós aqui não é uma ou outra, é muita coisa. O Chile é muita coisa. Esse país é umas poucas, eles vão sobrevivendo por aí. Bom, alguns outros desses países aqui nossos eram países que cresceram baseados na exportação de um produto, a Venezuela, petróleo. O Chile no passado, cobre. Né? Bom, tiveram alguma dificuldade de se adaptar. Agora, quando a gente rebate isso para o plano político, você vai ver que também as modificações foram muito grandes, as separações entre esses países. Antes de ir a esse plano político, eu só vou fazer uma ressalva. Eu não toquei na Argentina. Por quê? Porque a Argentina tinha, no começo do século passado, a Argentina era a sétima, oitava economia do mundo. E a Argentina regrediu, relativamente. Ela cresceu no passado porque a Inglaterra, a cuja economia argentina estava ligada, resolveu acabar com a agricultura. Então, toda a agricultura inglesa foi substituída pela Argentina, pela Austrália, pela Nova Zelândia. Esses países tiveram um crescimento enorme no fim do século XIX, porque eles alimentavam a Europa. Eles vendiam carne para a Europa, isso tem a ver com transformação tecnológica para fazer uns navios que podiam levar carne resfriada para a Europa. De alguma maneira, você olha os dados da Inglaterra, a produção agrícola, os produtos primários da Inglaterra, aquilo cai, assim, digamos, de 60%, 80%, 70% do produto da Inglaterra para 5%, 3%. Ele não tem mais agricultura. Quem tinha foram esses países. Então a Argentina cresceu muito. E no começo do século passado ela estava bastante bem acomodada, tinha uma classe média ampla, etc, etc. Mas a Argentina se paralisou quando o Brasil avançou. Uma das razões é porque o Brasil percebeu que o eixo do mundo estava mudando da Inglaterra para os Estados Unidos. E o Brasil acompanhou esse eixo do mundo. A Argentina não. A Argentina permaneceu ligada à Inglaterra. O Brasil foi para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial com os aliados. A Argentina não foi. Então a Argentina perdeu oportunidades estratégicas e perdeu contactos para crescer, continuou sobrevivendo e agora voltou a ter ânimo por causa da China, mas na base fundamentalmente dos seus produtos de gado e soja e trigo. Né? E ela não deu o salto industrializador que nós demos aqui no Brasil. Para falar a verdade, o único país realmente industrializado da América Latina é o Brasil. O segundo é o México. De verdade, que tem uma indústria mais desenvolvida. Os outros é mais ou menos. Consegue um pouco aqui, um pouco ali, mas não tem capacidade de competir a nível internacional. Bom, então as sociedades que foram sendo geradas por esses países, dependendo da forma como eles foram se organizando, se integrando na economia mundial, crescendo mais, crescendo menos, crescendo mais a indústria ou menos a indústria, também se modificou muito. E em alguns desses países houve uma falta de dinamismo, de tal maneira que a massa de gente pobre era muito grande, cresceu muito, e as elites que dominavam aqueles setores que tinham capacidade de gerar renda pela exportação, etc., etc., não olhavam para a população mais pobre. A Venezuela é o caso mais gritante disso. A Venezuela é um país que tinha, por causa do petróleo, uma elite rica e que nunca fez a transformação que precisava fazer. Nunca fez investimentos para poder realmente criar uma indústria. Sempre se manteve como um país que viveu girando ao redor do petróleo. Era democrático, mas a população foi ficando cada vez menos ligada ao eixo dinâmico da sociedade, porque não tinha vez nem voz. Bom, a consequência está aí, o Chávez. A eleição do Chávez é consequência da cegueira das elites venezuelanas, que levaram anos e anos, décadas e décadas, desfrutando o bem-estar gerado pelo petróleo e sem dar chance de que esses países pudessem avançar. A mesma coisa ocorreu e ocorre em países como o Equador, como o Peru,
como a Bolívia. O Paraguai é um pouco diferente. O Peru agora. O Peru está crescendo, como eu disse, bastante. A economia peruana cresce muito. Porém, a população peruana não se beneficia disso de uma maneira razoável. Então, um país como o Peru está sempre, apesar do crescimento da economia, não havendo integração da sociedade, não havendo mobilidade social, oportunidade de vida, sempre há o risco desse país cair numa espécie de tentação autoritária. E geralmente tem a forma de populismo. Vem um líder que diz: eu vou salvar tudo, etc, etc, eu vou usar o governo, o Estado, ele começa a pegar de imposto, dar um pouco para o povo, mas não muda a estrutura fundamental de produção. Agora, lá no Peru, se elegeu um senhor Humala, né? Que é um coronel, e que tem esse tipo de possibilidade, é um pouco chavista. No Equador, igual. O presidente do Equador é um capitão que virou coronel, Correa. Por trás disso são países que não foram capazes ou de se beneficiar das possibilidades de crescimento econômico, ou quando se beneficiaram, suas elites não tiveram a capacidade de ver que uma sociedade aberta, democrática, ela precisa de participação do povo, e participação no mercado de trabalho e participação na vida. Enquanto nós tivemos a Guerra Fria no mundo, os americanos apoiavam as ditaduras. Então isso tudo ficava submetido pela ditadura. Quando houve o fim da Guerra Fria, no final dos anos 80, nos anos 90, tem democracia em toda parte, aí fica muito difícil. Tem democracia, tem liberdade, tem imprensa livre, criticando, falando, e tem a população que está vendo, a população reage. Ou faz uma revolução, ou pelo menos elege alguém que vai ser capaz pensa que pode, num passe de mágica, resolver tudo, em um tipo de populismo. Então, hoje, os países da América Latina não são homogêneos quanto à forma política, tampouco. Eu falei do Peru, do Equador, falei da Venezuela. Se nós olharmos a Bolívia, também. Com a Bolívia é mais forte ainda o processo, por quê? Porque a Bolívia, a maior parte da população é indígena. E na Bolívia, os indígenas não tinham vez nem voz. Nem vez nem voz. E como a Bolívia tem uma população alemã, pequena, mas tem, eu tinha um general, no meu tempo, o general Banzer era o presidente, um alemão. Né? A população é indígena, os indígenas estavam fora. Eu fui mais de uma vez ao Congresso da Bolívia, não tinha índio. Né? Agora tem. Houve um momento com o Morales que a reivindicação dele não é só como na Venezuela de mais renda, é de mais identidade. Eu quero dizer que eu sou índio. Isso. E lá eles fizeram uma Constituição que reconhece uma pluralidade enorme de identidades, exageraram, reconhece os direitos tradicionais, a regra do direito civil do país não se aplica nas comunidades. Se houver conselho de velhos para condenar mulher adulta, eles aceitam. Enfim, é uma confusão. Mas isso aí tem que entender, porque é uma busca de identidade, que lhes foi negada. Eles nunca não tinham presença na Bolívia. Então, essas situações foram produzindo situações políticas que dão sempre a sensação de que, quem sabe aqui algum líder pode botar ordem e distribuir melhor a renda, etc, etc. E a questão da democracia fica vista em segundo plano pela própria população local, desde que eu tenha pão. Se eu tiver pão, eu não preciso ter participação. Ou eu posso aceitar a participação controlada, um partido de governo que me manipula, etc, etc. Esse não é o caminho dos países que cresceram mais, como a Argentina, o próprio Uruguai, o Chile, o Brasil, que se integraram na economia global e que, além disso, depois da redemocratização, passaram a perceber que é preciso distribuir. É preciso não apenas crescer a economia, mas precisa ver processo de melhoria de vida concreta das populações e aumentar a mobilidade social. Hoje no Brasil só se fala da nova classe média, que é o resumo disso. Quer dizer, tem gente que está melhorando de vida. Ainda está pobre. Ainda é pobre, mas está melhorando de vida. Então tem esperança de que a coisa pode avançar. Nesses casos, você tem maior possibilidade de difundir um regime democrático com raízes, o regime se manter. Eu não quero fazer aqui, como fiz até agora, um simplismo, que eu estou simplificando muitas coisas, e dizer, bom, então basta isso, as coisas estão resolvidas. Não. A Argentina, como eu disse, é um país que tem uma base econômica boa e uma base cultural boa. E, não obstante, teve peronismo.
né? E a todo instante você tem a sensação de que lá pode haver de novo um regime desse tipo. Sensação um pouco ilusória, porque embora o Perón tenha criado um partido chamado Justicialista, que manda lá até hoje, todo mundo lá é do Partido Justicialista. E as pessoas têm posições a mais diversas umas das outras e dizem que são justicialistas. E não são propriamente peronistas, nem propriamente caudilhos. Funciona uma democracia meio complicada, porque é uma democracia, no fundo, tem um partido só e uma oposição fraca, mas está lá. E também não tem muito a ver, propriamente, com a questão de se é de esquerda ou de direita, para saber se o regime vai se equilibrar numa sociedade aberta ou não. Pega o caso do Chile e pega o caso do Uruguai. O Chile, que teve uma ditadura durante a época da Guerra Fria, quando terminou isso, passou para a democracia. E lá no Chile houve um entendimento entre os democratas cristãos e os socialistas. Fizeram o que eles chamam de concertação, uma frente única deles lá, contra a direita. Agora, a direita chilena era uma direita de dois tipos. Havia uma direita furibunda e outra mais moderada. Hoje, a que existe lá é a mais moderada. O presidente atual pertence ao centro-direita, digamos assim. E até esse presidente atual, que se chama Pinheira, os outros eram da concertação, eram uma centro-esquerda, digamos. Bom, muda o governo, mudou de centro-esquerda para centro-direita, e antes da direita para centro-esquerda, e não mudou tanta coisa assim. Quer dizer, houve uma espécie de consenso ao redor de certas linhas fundamentais. Bom, o Uruguai, o presidente do Uruguai foi Tupamaro, o atual presidente. Foi guerrilheiro, teve preso, foi Tupamaro, fazia guerrilha. Bom, ele está no governo, no poder. Mudou alguma coisa antidemocrática no Uruguai? Não. Não. Nem no Chile, quando foram os socialistas no poder, nem no Uruguai, quando estão os Tupamaros mandando. E não é só o presidente, a maioria do Congresso é Tupamaro. Então, por quê? Porque a sociedade está de tal maneira organizada, o amor à liberdade é tão grande, respeito à imprensa, aos direitos cidadãos, à Constituição, e já se criou na sociedade a ideia de que tem que haver alternância, hora ganham uns, hora ganham outros. E, na verdade, uns e outros, que é direita e esquerda, digamos assim, para dar um qualificativo, na prática não vão mudar tanto. Porque a sociedade que comanda já o processo. Não vão permitir, ainda que seja alguém de esquerda, como esse Tupamaro, que ele chegue lá e vá transformar os meios de produção em coletivos, que desapropriar. Não vai acontecer isso. Nem eles propõem mais isso. Mesmo no Brasil, onde você sai depois do regime autoritário, você teve aqui uma enorme amplitude de posições e tal e coisa, no final tem dois partidos que têm prevalecido, são o PT e o PSDB. Na hora que você vai ver, bom, na hora da briga um acusa o outro, não sei o que, tá bem. Mas na hora de fazer as políticas concretas, não muda tanto. Né? Por exemplo, no meu caso, me acusaram muito e nós tínhamos privatizado. Agora o governo atual está privatizando, porque senão não consegue fazer os aeroportos. Está privatizando. Claro que, portanto, dizer que é de direita ou de esquerda ser privatista é um pouco ilusório. Na verdade, você tem que ter uma nova concepção do que é a esquerda no mundo atual. Para mim, significa ter um compromisso mais amplo, uma espécie de novo humanismo com a humanidade. Isso quer dizer direitos humanos, quer dizer igualdade de gênero, isso quer dizer respeito ao meio ambiente, isso quer dizer que tem que combater as pandemias, as doenças pelo mundo afora, isso quer dizer que tem que combater a pobreza, e que todos esses processos não são mais manejáveis só por um governo. Depende de vários governos que têm que se entender para poder fazer efetivamente uma mudança pensando no conjunto da humanidade e não numa classe, como era na esquerda tradicional, que eram os trabalhadores, etc, etc. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: houve uma transformação grande na América Latina. O que é comum, o que era comum, continua sendo, mas de forma diferente. Por quê? Porque nós não somos tão periféricos. O Brasil já está mais integrado à economia internacional. Já disse que ele pertence aos BRIC, que é uma invenção de uma empresa americana, mas quer dizer o seguinte, que países que não eram do centro do sistema capitalista estão avançando já para o centro. Né? Então, houve essa transformação grande, houve a outra transformação grande, que a democracia, bem ou mal, se espalhou por todos os lados. Não houve uma mesma capacidade de integração das populações, e por não ter havido essa capacidade de fazer com que o conjunto, sobretudo os mais pobres, tenham pelo menos esperança, se não tiver uma vantagem concreta, ainda há uma certa instabilidade contra a democracia. Daí a Venezuela, que de repente pode ser uma coisa não democrática.
em função disso. Mas no conjunto, você vê que houve algumas mudanças que atingiram o conjunto da América Latina. A democracia foi o conjunto da América Latina. E o desafio da globalização também. Daí por diante, os problemas passam a ser de capacidade que os países têm eles próprios de tomarem linhas, de ter apoio na sociedade para melhorar a condição de vida do povo. Já não é como era no passado, você não tinha nem condição de pensar nisso, você não tinha dinheiro. Porque a exploração era grande, estava na periferia. Agora não. Agora já você tem mais possibilidades desses países da América Latina darem um salto adiante. E mesmo quando você vê as estatísticas, na última década especialmente, do ano 2000 em diante, a mudança foi enorme, de toda a região. Aqui cada país vive como se fosse só ele, mas não é verdade. A pobreza diminuiu em toda parte, diminuiu mais nos grandes países, que é uma coisa boa, no México e no Brasil, e mais consistentemente no Chile. E diminuiu menos na Venezuela, mas diminuiu mais nesses países. Na Argentina houve um momento que aumentou a pobreza, agora diminuiu de novo. Mas você vê, olha, os dados são muito claros. Todos esses países que tinham um problema tremendo, que era a dívida externa, desapareceu. Por quê? Porque nós passamos a exportar muito por causa da China. Os fatores internacionais pesam muito, a gente não percebe no dia a dia. Pesam muito, e isso que homogeneiza muito desses países, porque eles estão submetidos a essa mesma dinâmica, essas mesmas condições que afetam um, afetam o outro. As respostas políticas é que variam. Claro que não só incluída a política econômica, mas a resposta política é que varia. Então você vai ter cada vez mais que prestar atenção às questões políticas, das instituições, etc, etc. E quando eu digo as respostas políticas, eu não me refiro só a ter ou não ter eleição. É mais do que isso. Saber se realmente você tem informação de cidadania, qual é o grau efetivo que as pessoas têm de ter seus direitos respeitados, enfim, se você vai ter realmente uma sociedade mais segura para as pessoas ou não. São desafios já de um momento diferente daquele que eu mencionei aqui no começo, que era de que nós queríamos ter desenvolvimento. Agora nós temos algum desenvolvimento, e achamos que isso não basta. Precisa ter mais que desenvolvimento econômico, precisa ter desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, ter uma criação de uma sociedade que satisfaça as que são partes dessa sociedade. Retomando para finalizar o fio da meada, quando eu disse aqui que você tem uma situação na América Latina em que você entra com a possibilidade de olhar o novo, de novos desafios, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você vê os dados, nunca na história houve tanta oportunidade para a América Latina como agora. Nunca. Nunca houve uma situação tão favorável a que a América Latina cresça. Alguns mais panfletários dizem essa vai ser a década da América Latina, como houve da Ásia nos anos 70, que a Coreia passou à frente do Brasil, a China. Agora, bom, eu acho que é exagero. Não acho que nós tenhamos a bola seja tão cheia assim. Mas isso significa que quando as pessoas começam a dizer que a década que vem é da América Latina, que as coisas mudaram. As coisas mudaram. E nós estamos sentindo no Brasil isso diretamente. Porque não precisa ser nenhum sábio para perceber que as coisas mudaram, e mudaram para melhor. Bom, isso pode dar uma certa ilusão de que está tudo resolvido. Não está. Quando você olha o nível de pobreza no Brasil, é muito alto ainda. Quando você olha como é que se mede a pobreza, é a partir de critérios muito baixos. Quando você vê mesmo nesses índices aqui de novas classe média, quem ganha de R$ 1.500 a R$ 5.000 por família. Bom, isso não chega a ser um conforto. Mas comparando com o que era antes, tá, a sensação, e mais que a sensação, é verdade, houve um passo adiante. Bom, eu não sei como é que a América Latina vai responder a esses desafios do futuro, que são o da possibilidade, como eu disse aqui, de passar de olhar do enfoque puramente econômico para um foco social, político e humano. Não sei se nós teremos capacidade de avançar mais. E nós ficamos com a obsessão, na América Latina inteira, do crescimento econômico, que é uma coisa boa, mas é limitada. Porque um país, se nós formos medir, eu disse aqui, a Argentina era, sei lá, a 7ª economia do mundo no começo do século passado. O Brasil é hoje, não sei, a 8ª economia do mundo. A Dinamarca é, sei lá, 50ª, a Noruega é mais atrás ainda. Entretanto, por outros critérios, é melhor você viver na Noruega e na Dinamarca do que aqui. Porque o desenvolvimento, o peso do produto bruto, como eles medem a economia, não quer dizer o bem-estar das pessoas.
Agora os economistas começam a pensar no que eles chamam, pode parecer até ridículo, em vez de o PIB da felicidade. Bom, sobretudo o rei do Butão tem essa ideia lá na Ásia. O PIB da felicidade, no fundo não é felicidade, porque a felicidade é subjetiva. O que você pode medir é a qualidade de vida. Né? E nós temos medidas de qualidade de vida. As Nações Unidas desenvolveram um negócio chamado de Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda é precário, tosco, mas mede outras coisas, não só a renda. Mede a mortalidade infantil, o acesso à educação, e, enfim, outros fatores que levam a melhorar a qualidade de vida. Eu acho que esse é o nosso desafio. E esse desafio só vai ser enfrentado, forte. Para ser enfrentado melhor, ele tem que aspirar a uma coisa que é muito difícil, é a mais igualdade. Porque o desenvolvimento aqui tem se dado, apesar de tudo que eu disse aqui, de que no Brasil, no Chile, não sei aonde, as coisas estão melhorando, mas o nível de desigualdade é muito elevado. Mesmo quando você ainda tem um indicador chama-se Gini, que mede isso. O Brasil melhorou um pouquinho no índice de desigualdade, mas a desigualdade ainda é muito grande aqui. E você não tem uma sociedade realmente integrada com níveis tão elevados de desigualdade. Não é só aqui. Com o desenvolvimento ultra veloz dos últimos tempos, sobretudo da economia, das finanças, a desigualdade aumentou nos Estados Unidos. Aumentou em alguns países da Europa. E hoje, nos jornais, está lá que os ricos da França estão pedindo para aumentar os impostos em cima deles. Como um dos mais ricos do mundo, que é o Warren Buffett, pediu nos Estados Unidos também. Por quê? Porque eles estão vendo, olha, se a coisa continuar assim, olha o que está acontecendo na Inglaterra, olha o que está acontecendo na Espanha. O povo se revolta, porque tem crise, não sei o que lá, e os ricos pagam proporcionalmente menos impostos que os pobres. Enfim, a desigualdade passa a ser alguma coisa complicada e, na medida que você mantém a democracia e que dá alguma oportunidade das pessoas subirem na vida, ela fica inaceitável. As pessoas vão querer mais igualdade. Mais igualdade. E nós ainda estamos muito longe, aqui e em toda a América Latina, de termos uma sociedade em que você reduza as diferenças entre as classes. Mesmo que você não acabe com as classes, reduza a diferença. E dá para fazer. Você pega os países da Suécia, Noruega, os países nórdicos, eles reduziram consideravelmente a desigualdade. Né? A riqueza pode ser grande, mas o fluxo de renda, os impostos tomam uma boa parte desse fluxo de renda e diminuem a desigualdade, até do ponto de vista simbólico. As pessoas os ricos deixam de viver encastelados com medo dos pobres. Aqui não. Aqui os ricos ainda vivem encastelados com medo dos pobres. Tem segurança pessoal, tem muro alto, tem guarda próprio, tem não sei o quê. Não é vida. Não tem sentido. E o pior é que aqui também os próprios pobres passam a ter medo uns dos outros. Não é vida. Quer dizer, você tem que melhorar muito ainda a qualidade de vida para que você possa ter realmente algo semelhante ao que tem nas sociedades mais avançadas do mundo. Eu disse que os Estados Unidos têm aumentado a desigualdade, é verdade. Mas nos Estados Unidos, a partir de um patamar já mais elevado. Então são dois processos que nós temos que enfrentar aqui, entre muitos outros. Um é você tem que dar mais condições para que a linha de pobreza diminua. A proporção de pobres ser menor no país. Mas não basta. É preciso que não só diminua a linha de pobreza, como que diminua também o grau de desigualdade. E são coisas diferentes. A linha de pobreza tem a ver com o piso da sociedade, a outra tem a ver com a escala toda. Você pode melhorar todo mundo, é bom, mas continua sendo complicado, porque você mantém a desigualdade. Você tem que, ao mesmo tempo que melhora a base, você tem que tratar de diminuir as diferenças entre as classes de renda. E isso não se faz no mundo de hoje através da força só, não pode. Educação, porque o que qualifica, o que dá possibilidade de você realmente ter renda maior e tal, é a educação. E nesse aspecto a América Latina apanha muito. Nós fazemos aí, tem como tem Enem, como tem o Provão, tem isso na Europa, na OCDE, que é uma organização europeia, e puseram lá o México, o Brasil e o Chile. Vejam os dados. É uma vergonha. Nós estamos sempre para trás. E o Brasil para trás do Chile. Não sei se atrás do México, mas em geral sim. Então tem muito ainda o que fazer para que realmente nós possamos dizer, bom, a América Latina mudou, ela hoje não só tem
uma inserção econômica mais progressista, melhorou a mobilidade social, aumentou a renda e diminuiu a desigualdade. E manteve a democracia. Esses são os desafios e cada país vai tentando resolvê-los de um jeito ou de outro. Alguns, para as condições como a Venezuela, tentou um caminho caudilhesco, outros, como a Bolívia, um caminho de reivindicação de identidade cultural, outros, como nós mesmos aqui, o Chile e a Colômbia e tal, um caminho mais tradicional, de simplesmente aumentar a oferta de emprego e aumentar a renda e aumentar a democracia, a participação. Cada um vai tentando, dependendo das suas condições, mas o desafio, nesse aspecto, é o mesmo. Tá bom? Agora vocês podem perguntar o que quiserem. Se eu souber responder, eu respondo. Senão a Daniela me ajuda, ela responde.